presidente da Prudesc na gestão 2017-2018, numa conjuntura extremamente complicada. É bom lembrar que nós tivemos o golpe em 2016 contra a presidenta Dilma, e isso trouxe uma série de implicações já no governo Temer para a conjuntura político, nacional e econômica, mas particularmente para os servidores públicos, né? Então é bom lembrar que nesse período nós temos a lei da terceirização, a reforma trabalhista, a reforma previdência, que vão impactar na condição de trabalho do servidor público. No cenário de Santa Catarina, né, nós vivíamos então o fim do mandato Colombo, e depois assume o Pinho Moreira, que vão governar já dentro dessa nova conjuntura de precarização das condições de trabalho do servidor público, né? Nós tínhamos como gestor da UDESC, como reitor, Tomasi. O professor Tomasi inúmeras vezes recebeu a Prudesc. No entanto, essas recepções, elas eram recepções, na minha avaliação, como forma de aplacar, né, a nossa necessidade de luta, mas que não efetivavam, né, numa escuta do sindicato, né? Nós éramos que meio despistados, foram muitas reuniões que nada resultaram. Nós éramos preteridos, né, no momento em que as negociações eram feitas com o governo do estado para que a gente pudesse ter os reajustes, né? Lembrando que já no período anterior a nossa defasagem salarial ela começa a se intensificar. Então foi um ano muito duro para nós, né? Com uma situação minguada de reajuste salarial. E então, para mim, né, como presidente da Prudesc, foi bastante para nós, né, a nossa gestão foi bastante desafiador, porque a gente estava lutando num patamar ainda mais rebaixado do que no período anterior, porque as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, tiravam, né, tiravam a condição de luta do servidor público, com ameaças, né, com a ideia de que a austeridade é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, com aquela ideia de que os governos anteriores, sobretudo, né, os governos do PT, teriam causado grandes problemas ao crescimento econômico, né? Sendo que a gente sabe que a conjuntura do golpe, ela foi, na verdade, uma necessidade das diferentes frações burguesas em torno dos novos interesses, dos novos pactos que precisariam ali ser estabelecidos, né? Lembrando que sim, nós também tivemos reformas nos governos PT e que atacaram os nossos direitos, né, desde a FHC, passando pelo PT. Agora é importante lembrar que a conjuntura pós-golpe de 2016, na minha avaliação, ela vai impactar de maneira profunda, né, porque eram direitos que foram simplesmente retirados. E a questão do reajuste salarial, ela fica quase que uma luta inglória, não é? Porque o compromisso que naquele momento estava sendo firmado era o compromisso com o rentismo, era o compromisso com o agronegócio, né? E a ideia de que o grande vilão de toda essa história é o Estado e o gasto, né, com o servidor público. Então, essa lógica, ela vai penetrando, né, e os sindicatos vão tendo muita dificuldade de fazer essa luta. Então, diante dessa conjuntura, né, de dificuldade, o sindicato sempre esteve presente, né? Não deixou de fazer as assembleias, não deixou de marcar os encontros, as audiências com o governo, seja a gestão da reitoria, como o próprio governo do estado, né? Éramos poucos,
mas numa conjuntura muito desfavorável, mas com a necessidade dessa luta. A gente conseguiu, no âmbito interno da Prudesc, buscar algumas assessorias, né? Pensar numa assessoria jurídica que já tínhamos, mas pensar em alargar. Então a nossa gestão, e depois o professor Rafael assume, vai dar sequência a essa ideia que nós precisamos de um sindicato forte, unido, não é? Entender quais são as nossas perdas, não é? E isso só se faz, né, com um sindicato realmente organizado, né? Então a gente não pode, numa conjuntura difícil, trazer esse desânimo para frente. Pelo contrário, né? Nas conjunturas mais difíceis, a gente precisa estar organizado, né? E eu penso que esse é o papel do sindicato, né? Mostrar que a luta tem que ser feita, né? Os patrões, os governos não vão fazer a luta em nosso nome, muito pelo contrário. Nós sabemos que todos os ganhos, todos os reajustes, né, que na verdade não são ganhos reais, são apenas correções de acordo com a situação inflacionária, eles são sempre uma luta sindical, né? Não há nunca um reconhecimento espontâneo, por mais que exista um reconhecimento de que o reajuste é justo, né? Mas assim, sempre impacta, sempre está impactado pelos discursos da austeridade fiscal. Então a gente tem que ter muita luta, né? E eu acho que a minha militância dentro do sindicato, que não começa em 2017, ela começa em 2005, quando eu ingresso na UDESC, já atuando na antiga ADFAED, né? E que depois passo por outras gestões, não como presidente, mas como secretária, a gente vê a necessidade de seguir lutando. Então eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa história do nosso sindicato, de ajudar a construir a nossa força aqui dentro e dividir também essas lembranças, né, com os colegas lutadores, alguns já aposentados e outros na ativa, porque é assim que se faz a nossa luta.